Boa noite, sejam muito bem-vindos e muito bem-vindas a mais uma live do Programa de Laranja da Fundação Solidariedade. Eu sou o Jaime Dias, coordenador de campo na organização no Brasil. Se você que está nos assistindo e não conhece a Solidariedade, nós somos uma organização internacional da sociedade civil que atua há mais de 12 anos no Brasil no desenvolvimento de cadeias agropecuárias que sejam socialmente inclusivas, ambientalmente responsáveis e economicamente rentáveis. Atualmente, nós desenvolvemos projetos de sustentabilidade com diversos parceiros nas cadeias de algodão, café, cacau, cana-de-açúcar, erva mate, pecuária, soja e, claro, com a laranja. Esse evento é parte do projeto Fruto Resiliente, que a Fundação Solidariedade está desenvolvendo com produtores e produtoras de laranja, junto a parceiros do setor citrícola. O projeto tem como objetivo incentivar e promover práticas mais sustentáveis a produtores de laranja nos estados de São Paulo e Minas Gerais, através de treinamentos e assistência técnica gratuita. Se você tiver interesse em saber mais, entre em contato conosco por telefone ou WhatsApp que estão na descrição desse vídeo. Hoje, o tema do nosso evento é o impacto do clima nas práticas de citricultura em 2022. Essa live compõe uma série de outros vídeos, cartilhas e podcasts sobre diversos assuntos voltados a orientar o produtor rural. Você pode acessar esse e outros materiais através da plataforma Citrus Conecta. O link está na descrição do vídeo, ou você pode também entrar no nosso grupo de WhatsApp, que também tem o link na descrição desse vídeo. Para falar sobre o tema da nossa live, convidamos o professor Maurício Novaes, que é, além de especialista em agrometeorologia, é mestre e doutor em engenharia de água e solo pela Universidade Federal de Viçosa. Além do professor, para enriquecer ainda mais a nossa live, convidamos o Fernando Azevedo, que é pesquisador científico do Centro de Citricultura Silvio Moreira, do IAC, que é referência mundial em estudos, pesquisas e desenvolvimentos voltados para a citricultura. O Fernando vai interagir com a gente, trazendo abordagens relacionadas à citricultura e tudo que envolve as práticas climáticas. Professor Maurício e Fernando, muito obrigado por terem aceitado o nosso convite. O evento deve demorar mais ou menos 1 hora. Se vocês que estão nos assistindo tiverem alguma dúvida, por favor, utilizem o chat do YouTube, que a nossa equipe vai coletar as perguntas e vamos levar aos nossos especialistas parceiros. Professor Maurício, boa noite. O que o produtor rural pode esperar do clima em 2022? Bom, primeiro agradecer o convite, né, Jaime e toda a equipe aí. É sempre um prazer, né? Só para lembrar, o Jaime foi meu aluno, né, há um tempinho bom, né, Jaime? Já vocês vão lá 16, 17 anos, né? E é sempre muito bom a gente reencontrar com alunos, né? Ô Jaime, nesse período, você lembra quando eu dei essa disciplina lá durante o seu curso lá de agroecologia? A gente já falava que o clima estava sofrendo alterações, né? De lá para cá mudou, né? Teve agravantes. Esse ano, excesso de chuva em alguns locais, né? Falta de chuva em outros locais, e isso parece que vai ser uma constante, né? A gente vê, por exemplo, mesmo dentro do mesmo estado, aqui no Espírito Santo. No Espírito Santo teve, num primeiro momento, excesso de chuva no sul do estado. E faltou chuva no norte do estado. Depois inverteu, né? Agora, por exemplo, nesse mês de fevereiro e março, nessa região aqui já falta chuva, né? Indo para a citricultura, a gente tem um polo de citricultura aqui no Espírito Santo, a cidade de Jerônimo Monteiro, é o município que mais produz laranja aqui no Espírito Santo, né? É lógico que não tem essa estrutura que São Paulo e Triângulo Mineiro tem, mas produz, abastece talvez 40% da demanda aqui do estado. Então, esse ano, eles estão com um problema parecido, semelhante ao que os produtores de São Paulo tiveram, né? Você tem, semana passada, eu parei perto de um produtor, tem essas bancas em beira de estrada de produtor, né?
Aí comprei, estava conversando com um deles, o fruto está muito menor. Aí eu observei e falei, mas cadê aquela laranja bonita que ele... Aí ele veio com isso aí que você me perguntou. Professor, me conhece, professor, o problema foi a falta de chuva no ano passado. Quer dizer, o mesmo que aconteceu em São Paulo aconteceu aqui. Né? E aqui é semelhante com a condição aí de São Paulo. Não sei se você vai me perguntar isso depois, mas aqui 90% do pessoal depende de chuva. O pessoal não irriga os citros aqui. Então é dependência total do tempo. Né? E tem cada vez ficado mais estável. Aí perguntei a ele sobre a produção, como é que ele estava esperando. Vai ser baixa, teve muita queda de fruto. Né? Se você aduba, se você não tem água suficiente, então a planta não vai absorver nutrientes de uma forma suficiente. Né? Toda a situação hormonal da planta vai ser afetada, que vai acabar provocando queda de frutos, tamanho reduzido do fruto e baixa produtividade. Né? Para esse ano, né, nós tivemos assim, uma variação muito grande. Né? Ano passado foi muita seca, né? Aí na região, por exemplo, eu acompanho daí, apesar de não ser daí, eu acompanho mais ou menos região sudeste, né? Eu acompanho bem. A gente teve problemas semelhantes, porque na área de café, né, eu acompanho mais café porque é a cultura que eu trabalho mais aqui no Instituto Federal, onde eu dou aula. Né? Então, a gente teve problemas sérios para o café de falta de chuva, e, além de que, mais ao sul, né, no caso de Minas, teve problema de geada, né? Comentei com o Fernando agora mesmo. Então, foram 2 problemas. E a gente vai ter uma redução de produtividade, né, esse ano. As chuvas para esse ano, janeiro e fevereiro foi relativamente normal. Março caiu um pouquinho. Aí em Ribeirão Preto, mesmo você falou que estava morando aí, eu não sabia, vi. Março já teve uma redução significativa com relação a janeiro, fevereiro com relação, né, a janeiro também, e abril choveu dia 1º, né, 4 milímetros, pouco. É mais ou menos a situação nossa aqui. Existe uma previsão de que até junho também vai ser de pouca chuva. Muita chuva no litoral, como de fato teve, né, região de Paraty, Angra, mesma coisa, seguindo todo o litoral, aí muita chuva, e pouca, exatamente em função do Laninha. Né? O Laninha, esse ano, ele se estendeu, e a previsão é que ele vá até final de maio, junho. Então, fica meio imprevisível o que pode acontecer. Né? Mas, provavelmente, o que vai acontecer, o que está dentro, né, do que tinha se previsto anteriormente, está acontecendo até agora. Entendeu? Então, vamos torcer para que mude um pouquinho, mas a previsão é que se dê dessa forma. Entendi, professor, muito bom. Então, para esse ano, a gente pode considerar que é um ano de laninha, né? Que traz imprevisibilidades climáticas. É isso mesmo? Exatamente isso. Né? A laninha, os dois alteram, mas a laninha ela acontecia assim a cada 20 anos, 30 anos. Né? Com esse fenômeno das mudanças climáticas, em função da mudança de temperatura do oceano, então ocorre alteração na evaporação dos oceanos. Você alterando a evaporação de água dos oceanos, automaticamente você altera o regime de chuvas. Né? Então a expectativa é essa aí. A gente sabe que pode mudar, né? O clima é meio imprevisível às vezes, mas nos próximos 3 meses não existe previsão de que se altere, não. Tá? Vai ser mais ou menos isso aí que vai acontecer. Tá. Fernando, em sequência ao que diz o professor sobre imprevisibilidade climática que traz a laninha, e ainda considerando que em 2021 ocorreram secas e geadas, como isso interferiu na ocorrência de pragas e doenças, ou até mesmo na produtividade na citricultura no último ano? Primeiramente, boa noite, Jaime, boa noite, professor Maurício, prazer em conhecê-lo. Agradeço o convite da Solidariedade, parabenizo pela iniciativa, né, do programa Fruto Resiliente, que vai ao encontro ao pequeno produtor. Sou filho de pequeno produtor de citros, então é uma iniciativa muito importante e necessária nos dias atuais. Né?
O pequeno produtor sempre, por mais que exista assistência técnica, ele é sempre o mais carente, né, da cadeia, né, do elo. Então, é muito importante a iniciativa, eu parabenizo a Solidariedade e dizer que a gente tem uma parceria, aproveitar que deve ter vários produtores assistindo, né, que o Centro de Citricultura tem uma parceria com a Solidariedade e vai ter ainda, vamos colher muitos frutos ainda dessa parceria. Indo à sua pergunta, Jaime, a gente tem dados do Fundecitrus, que é o Fundo de Defesa da Citricultura aqui em São Paulo. Eles fazem levantamentos anuais de estimativa de safra, né? E uma previsão de estimativa de safra, que é o PES. E, recentemente, eles lançaram alguns dados de queda de fruto, eu tenho até depois um slide para mostrar, e com esses efeitos que o professor falou do clima, né, essas adversidades de seca, de geada, foi uma pancada mesmo nas duas últimas safras, além da diminuição do fruto, que o professor muito bem colocou, a gente tem visto essa perda de massa de fruto, que é natural, né, tem menos água no solo, vai ter menos nutriente na planta, consequentemente o fruto vai ficar menor. E além disso, as pragas, algumas pragas e algumas doenças, os danos são intensificados. A gente, por exemplo, tem a leprose dos citros, que é causada por um vírus, né? É um ácaro que transmite um vírus para a planta. São sintomas locais e quando eles estão próximos ao pedúnculo do fruto, se tiver um período de estiagem muito grande, esses frutos vão cair com maior facilidade. O ácaro, por sua vez, se tiver um período de estiagem muito longo, ele também se multiplica muito rapidamente. E aí tem outras doenças, como pinta preta, que é um fungo também, que se tiver um período de altas temperaturas e também de estiagem, de déficit hídrico acentuado, acentua-se a queda desses frutos. E outros que a gente pode estar falando mais para frente. Tem algumas pragas, por exemplo, que não são tão afetadas, mas tem outras, cochonilhas, por exemplo, que também gostam de temperaturas de tempos mais secos. Então, tem uma série de doenças e pragas que são beneficiadas aí com essas mudanças climáticas. Maravilha. Fernando, você trouxe uma apresentação para a gente, onde iria mostrar alguns números? Isso, eu trouxe alguns slides. Posso projetar aqui? Fica à vontade. Então, vamos lá. Vocês me avisam se tiver tudo ok? Tá ok. Está aparecendo aí? Então, como a gente falou, né, o Centro de Citricultura é parceiro da Solidariedade na iniciativa aí do Fruto Resiliente, e no Centro de Citricultura, quem tem encabeçado essa parceria é o Dr. Dirceu Matos Júnior, que é o diretor do Centro de Citricultura, e eu sou o pesquisador mais da área de manejo, né? Eu sou fitotecnista, eu até brinco lá, professor, que eu sou o clínico geral. Sempre que tem qualquer dúvida lá, acaba caindo comigo. Mas a função de pesquisador, de professor de iniciativa das instituições públicas é essa mesmo, a gente está sempre lá para atender o produtor. Então, o Dirceu, ele é mais especialista na área de nutrição e fisiologia, eu sou mais na área de fitotecnia. Mas a gente trabalha junto com outro grupo de pesquisadores também. Só 2 slides aqui para a gente falar um pouquinho da importância da citricultura para o Brasil, né? Os dados do Fundecitrus mostram, é uma cadeia fortíssima, né? Movimenta aí 14 bilhões de dólares por ano. Então, é muito importante essa cadeia produtiva. E nós produzimos 80% do suco do mundo de laranja. Então, a gente até tem alguns slides que a gente mostra, né? Quando tem 5 copos de suco consumidos no mundo, 4 são oriundos aqui do Brasil. Então, a chance de a gente tomar um suco brasileiro quando a gente viaja para o exterior é muito grande. Então, nós dominamos o mercado de suco, né? É um alimento nutritivo, saboroso, está muito relacionado com saúde, né? E a produção de citro responde por mais ou menos 50% da produção de fruta brasileira. Então, é o grupo, né, mais produzido aí dentro das frutas, né? Sendo as laranjas as mais produzidas. Depois vem os limões, as limas ácidas e as tangerinas. Voltando mais ao tema aqui da nossa live, existe aqui em São Paulo, como São Paulo é o principal produtor, junto com o Triângulo Mineiro, o norte do Paraná, mas como o professor falou, a gente tem citros no Espírito Santo, em Goiás, espalhado pelo Brasil todo, né? Mas essa latitude que nós estamos aqui em São Paulo, que é a latitude 22 aqui sul,
ela é muito, onde tem condições climáticas muito boas para citros, mas isso a gente tem visto que tem sofrido alterações, né? Mesmo aqui em São Paulo, um zoneamento climático feito aqui pelo pessoal do Ciagro mostra algumas regiões, por exemplo, aqui em vermelho, são regiões mais montanhosas aqui, da Serra da Mantiqueira, que tem climas muito frios, sujeitos a geadas, e os frutos ficam mais ácidos, porque temperaturas mais amenas, o fruto demora mais para conseguir ganhar doçura, que a gente fala, né? Incorporar açúcar. Tem um período maior. Então, é uma região marginal que a gente não recomenda. Essa região aqui do Vale do Ribeira, a região litorânea, também é uma região que não tem seca, ela é uma região que chove muito, também não é uma região muito apta para citros. Essa região com azul claro aqui, ó, que é a região sudoeste do estado de São Paulo, indo aqui um pouco para o leste, para o sudeste do estado, tem temperaturas mais amenas, um clima úmido, e tem que ter cuidado com a parte fitossanitária nessa região, e é um novo centro de imigração da citricultura aqui de São Paulo. Tem ido bem, é uma região que chove bem, mas por chover bem, ao contrário do que a gente estava falando de anos que não chove, quando se chove bem, em épocas de florada, por exemplo, a gente tem problema com podridão floral, que é uma doença causada por um fungo. Então, tem os prós e os contras, né? Ter muita chuva também em épocas como florada não é interessante. Essa região oeste aqui do estado, ela tem temperaturas altas, tem uma quantidade de chuva satisfatória, uma moderada deficiência hídrica, é favorável para se produzir e também algum pouco de problema com doença, como cancro cítrico. E o cancro cítrico é uma bactéria de vida livre que vai muito Fernando, bem. Oi. Os seus slides, eles não estão aparecendo na tela principal. Oh, perdão. O que eu preciso fazer aqui? Você consegue colocar na tela para apresentar, que ele já vai reproduzir automaticamente. Tá, não estava aparecendo nenhum. Somente o primeiro. Oh, desculpa. E agora? Só o primeiro. Você tem que clicar, eu acho, ali embaixo, nesse cálice que tem, olha. Foi o que eu fiz. Vamos lá. Agora passou. Foi agora? Passou. Tá no mapa do estado de São Paulo? Tá, mapa do estado de São Paulo. Tá, desculpa então. Mas vocês pegaram as informações que eu falei, né? 14 bilhões que a citricultura movimenta aqui em São Paulo, no Brasil. Nós produzimos 80% do suco do mundo, 50% da produção de fruta no Brasil é citros. Tá agora no mapa? Sim, está no mapa do estado de São Paulo. Uhum. Isso. Essa parte vocês não viram, então? Não, o slide não. Tá, mas eu vou repetir mais rapidinho. A gente tem algumas regiões, aqui é um zoneamento climático. Nós temos a região sul do estado, litorânea, que é muito chuvosa, não é interessante para citros, porque citros precisam de um déficit hídrico para poder ter quebrar a dormência, né, para frutificar. Regiões mais altas, como aqui na Serra da Mantiqueira, também é muito fria. Essa região sudoeste aqui do estado, que é o azul claro, ela é uma região bastante interessante, tem bastante chuva, mas tem problemas com doença, como eu falei, como podridão floral. A região oeste tem problema com cancro cítrico, noroeste aqui tem altas temperaturas, tem um bom regime hídrico e é problemático para cancro cítrico. A região norte do estado, o Triângulo Mineiro, ela assemelha-se a essa e ela tem problemas com restrição hídrica. E os pomares podem sofrer e sofrem com seca. E essa região mais central que a gente está é a região aqui de Limeira, são regiões interessantes. Tá. Ô, Fernando, desculpa te interromper, mas se você clicar ali onde está escrito ali, apresentação de slide, a visualização vai ficar melhor. No canto superior... No canto superior... no canto não, mais a parte central. Está escrito ali, ó, apresentação de slides. Eu vou parar aqui, ó. Eu vou parar o compartilhamento. Eu venho aqui compartilhar. Exatamente. Não está aparecendo? Perfeito. Foi agora? Foi? Sim. Uhum. Tá, perdão aí. Beleza. Imagina. Está a tela cheia. Tá, para mim estava a tela cheia, achei que estava para todo mundo.
Ainda o pessoal do Fundecidos faz esse levantamento, né, do PES nos últimos, desde 2015, e a gente tem essa curva aqui de aumento de produtividade por área com o passar dos anos, né, com picos aqui de 1.000 caixas por hectare, que são produtividades muito altas, aqui em 2017, 2018 e 2019, 2020, né, você vê um crescente aqui. Por outro lado, a gente tem, aqui foi o pico, 386 milhões de caixas. Então, teve um incremento aqui, né, da década de 1980 até 2020, de 2,5 a 3 vezes em produtividade, o que é excelente, né? Tecnologia, o professor falou de irrigação, aqui em São Paulo a gente já está com 30% da área dos citros irrigada. Então, o produtor tem investido em tecnologia. Por outro lado, as duas últimas safras sofreram muito com as adversidades climáticas, e não só adversidades climáticas, com doenças, com o HLB, que é o greening. Então, a gente caiu aqui, 30% a produtividade, caindo para 264 milhões. A gente teve uma perda de mais de 100 milhões de caixas de uma safra como a 2019, 2020, para essas duas últimas. É muita fruta, né? Só para vocês terem uma ideia, a Flórida hoje não produz 100 milhões de caixas. O que nós perdemos nessas duas últimas safras é mais do que a Flórida produz, que é o segundo maior produtor mundial. Tá ok agora, Jaime? Tá perfeito, Fernando. Pode seguir. Tá. São poucos slides, tá? Perdão pelo erro aí na hora de projetar. Então, o que o Fundecidos tem falado bastante, nós estamos vendo, né? Faltou chuva, como o professor bem falou, e sobrou sol. E citros, as plantas cítricas, elas são originárias de subbosque, né? Elas são lá na Ásia, na China, na Indochina, na Indonésia, a região que eles são originários, se encontra plantas de citros em subbosque, ela não tem uma necessidade muito grande de radiação, de insolação. Então, sofreu muito nesses últimos anos. Aí que é uma foto da região norte do estado de São Paulo, plantas em Citromelo swingle, que se achava que era um porta-enxerto, ele é menos resistente à seca do que o limão-cravo. O limão-cravo é bastante resistente, porém, ele sempre foi bem sem irrigação, quando não se tinha problemas climáticos, como a gente está tendo agora. Mas vocês podem perceber que esse pomar praticamente está perdido, né, e não recupera. Então, como eu já falei, né, a gente teve perdas aí da safra 2020 para a anterior de 30%, e em média aí das 10 últimas safras uma perda de 18%. É muita perda de fruto, de produção, né? Só para a gente entender o que tem acontecendo, o professor vai me ajudando aqui, ó. Os citros, a fenologia do citro é dessa forma. A gente tem a indução floral, de brotação, a indução do florescimento. Aqui ocorre, o florescimento geralmente ocorre em setembro, outubro, quando tem as primeiras chuvas. Essa indução é um pouco antes, esse desenvolvimento aqui das flores. Agosto, começo de setembro. Aí tem o pegamento de fruto, o fruto vai crescendo, se desenvolvendo até a maturação. Esse período do florescimento, o pegamento do fruto, que vai de setembro até dezembro, é um período crítico para a queda de frutos por estresses climáticos, né? Sejam esses estresses, falta de água no solo, que pode ser resolvido, já que a gente está falando de práticas, né, culturais, pode ser resolvidos com irrigação, ou então a questão de radiação, de temperaturas altas, né? Temperatura alta na época do pegamento do fruto derruba muito frutinho. A gente chama, no hemisfério norte, o June Drop, aqui no Brasil é a queda de dezembro, né? O December Drop para a gente, mas cai muito fruto quando se tem falta de água e temperaturas altas. Se o professor puder me ajudar, qual é a previsão para esse período de setembro a outubro? Dezembro. Você chegou no ponto certo, Fernando, Jaime, porque é muito parecido com café, né? A questão de bienalidade, todas as características da tal, até a origem. Você falou em subbosque, né, Jaime? Você Exatamente. Do caso do café, que a gente tem estimulado muitos sistemas agroflorestais, né? Trouxeram o café e o citro para o Brasil, né, de subbosque, e a gente coloca pleno sol. Né? Então, você tem esse problema muito sério que vem acontecendo. Qualquer alteração que dá nessa fase aqui, né? Você vê que São Paulo, de um modo geral, se você pegar a média, atenderia bem a cultura de citros. Com café também, 1.300 milímetros, mais ou menos. A cultura 1.200
atenderia bem. O problema é a distribuição da chuva, né, o Fernando e Jaime? Isso. Que ela não é bem distribuída, e você chegou nesse ponto aqui, é o período mais crítico, exatamente. Na nossa região aqui, é clássico você ter seca violenta em setembro. Outubro, que chovia muito, não tem chovido mais também. Exatamente. Para São Paulo, esse ano já tem uma previsão que vai chover setembro, outubro. Esse certo. ano agora, 2022. Né? Como está muito longe ainda e depende desse fim da laninha, não dá para você garantir o quanto vai ser, ainda mais que está muito longe. Né? Os modelos apontam que vai ser melhor do que o ano passado, mas não dá para garantir o volume que vai ser. Aí que eu aproveito, eu não sei se vai ter um momento, mas eu queria já fazer uma propaganda da irrigação que eu fiz num momento, depois talvez num outro momento. Né? Fique à vontade. Olha, a gente fala, o meu orientador foi um grande amigo meu lá de Viçosa, o professor Everardo Mantovani. Ele vai estar até no AgriShow aí esses dias, né? Vai ter o AgriShow em São Paulo. Se vocês puderem recomendar aos produtores, né? Visitem lá, que vai ter vários estandes na área de irrigação, entre tudo que tem lá, que é uma maravilha esse AgriShow, né? Mas a gente estava conversando num grupo que a gente tem hoje, que não existe mais condição para o produtor de produtos de valor agregado maior, como é o caso de café e laranja, não utilizar a irrigação. Passou a ser uma coisa obrigatória, porque você recupera o valor que você vai investir em pouquíssimo tempo. Professor, Fernando falou aí no peso da laranja, né? Diga. Eu quero aproveitar essa oportunidade, onde o senhor diz, né, que a irrigação é uma alternativa muito viável para não sofrer com os impactos da falta de chuva, né? Mas mesmo o pequeno produtor, ele consegue implantar um sistema de irrigação na propriedade dele, ou isso é muito oneroso? O que o senhor diria a respeito? Você tem vários sistemas, Jaime, que você pode utilizar. Mas mais utilizado hoje para laranja e café é microaspersão, localizado de modo geral, né? Pode ser gotejamento, subsuperficial, gotejamento também. Isso aí vai fazer com que varie o preço. Se você usar microaspersores hoje, você tem microaspersor hoje muito barato. Talvez há 20 anos atrás, quando eu fiz doutorado, era relativamente caro. Hoje você tem microaspersores muito baratos. Então, você consegue montar um sistema de irrigação com um custo muito baixo. No Sim. caso de produtos que têm valor agregado alto, o tempo de recuperação, o tempo de retorno é muito rápido. Você tem financiamentos com juros subsidiados para essa área. Às vezes tem empresas hoje que elas mesmo, às vezes são empresas multinacionais, elas mesmo têm financiamento, né? Até com taxa de juros zero, tem alguns casos assim, né? Eu acho que vale a pena, porque um ano que você perca, o Fernando mostrou aí, né? Um ano que você perca, tem uma redução, por exemplo, de 20% na sua produtividade, já seria suficiente para você pagar o investimento que você faria para implantar um sistema de irrigação, né? Sim. Professor, só vou dar um exemplo do meu pai. Meu pai é produtor, é pequeno já, minha pergunta foi, o pequeno eu vou usar o exemplo de casa. Ele colocou irrigação fazem 3 anos e é exatamente o que o professor falou. Ele usou um financiamento, uma taxa de juro bastante baixa, porque enquadra como pequeno produtor, né? Tem Pronaf, aquelas coisas. E meu pai tem 2 propriedades pequenas. Uma está próxima de água e a outra não tem água. Ele colocou nessa que é próxima, e o retorno que ele tem nessa, que ele colocou a irrigação, já pagou, em 2 anos ele já pagou a irrigação. Ele tem limão Tahiti, por exemplo, você consegue tirar fora de época, e a outra tem sofrido bastante. E um ponto, e até a gente conversa bastante lá no Centro de Agricultura, esse ano o professor falou que vai chover, né, em setembro, outubro, né? E o que a gente tem procurado com a irrigação quem tem irrigação, forçar o florescimento um pouco mais cedo, para sair, já que não vai ter problema de falta d'água, que você tem a irrigação, você sai de temperaturas altas, lá você floresce mais cedo, o pegamento é um pouco mais cedo. Você sai do pico lá de temperatura alta em outubro, novembro, né? Essa fase você acaba puxando um pouco mais para trás. Então, a irrigação, concordo plenamente com o que o professor falou, é uma ferramenta muito boa.
é acessível hoje. A irrigação localizada por gotejo tem sido muito usada aqui em São Paulo. O único problema que eu vejo, professor, é a questão de outorga, né, da água, né? E hoje, esse ano choveu, mas tem anos que não choveu, aí é um problema. A disponibilidade de água no caso aqui, já um pequeno produtor, Fernando, ele colocou um sistema de irrigação na propriedade dele para café. Eu até visitei na época, gotejamento, muito bem feito, ia fazer fé de irrigação, coisa e tal, tudo certinho. Pequeno produtor também, uma área de 3 hectares de café. O que aconteceu exatamente quando ele precisava nessa época aí? Secou a água. Tem o rio Itapimirim, que é relativamente próximo, mas ele não tem outorga. Então ele estava assim, morreu de sede em frente ao mar. É aquele negócio. Então é outra questão que o produtor, né, foi uma coisa que eu trabalhei no meu doutorado, o Fernando. Foi exatamente o que o produtor pode fazer para armazenar água no período que você tem sobra de água, porque de um modo geral o produtor perde a água. Quase todo produtor perde. Você tem excesso de chuva, por exemplo, outubro, novembro, dezembro, janeiro, até esses 4 meses, quase que nessa região sudeste inteira, você tem excesso de água. E você não retém essa água. Então, é até uma ideia, Jaime, para você criar um programa aí para investir em reservatórios. Você consegue fazer reservatórios com baixo custo também. É lógico que o produtor sozinho, aí o Fernando sabe que o pai dele é pequeno, ele não consegue. Tem que ter parceria com prefeitura, né, com ONG, porque... Às vezes dá para fazer no caso do meu pai, tem uma represa grande, que são 6 produtores que fizeram, e aí você tem a outorga, foi consultado, nem todos entraram, mas se alguém entrar, vai ter que pagar esse custo da outorga, né? Mas é possível, se organizando, dá para fazer sim. Posso seguir aqui, Jaime? Daí maravilha. Pode seguir, Fernando. A gente faz esse ping-pong. Então, aqui é o período crítico, como a gente falou, já o professor mostrou certinho para a gente a questão do clima, né? Esse ano, aparentemente, se tudo permitir, se a laninha permitir, teremos talvez chuva aí mais cedo, né? Em setembro, outubro. Ficar atento com doenças como, por exemplo, a podridão floral. Uma das coisas que nós aqui trabalhamos também bastante é o manejo para manter plantas de cobertura de solo, mulching aqui na linha de plantio. Isso vem ao encontro ao que a FAO preconiza, né, de agricultura de conservação, ter pouco revolvimento de solo, cobertura permanente do solo. Isso mantém a umidade, incrementa a matéria orgânica, auxilia na questão do manejo nutricional, fica mais eficiente esse manejo, né? Favorece a microbiologia do solo. Tudo isso contribui, caso a gente tenha adversidades climáticas, que a planta seja mais resiliente, vamos dizer assim, ela tem mais água no solo, mais matéria orgânica, nutriente disponível, os micro-organismos trabalhando para ela, né? Então, é interessante, imitando um pouco o plantio direto. Aqui, uma questão também, não sei como que é o café, professor, mas em sítios a gente tem visto muito problema com queima da casca do fruto por causa de altas temperaturas nesses últimos anos. O produtor de tangerina aqui em São Paulo, que é fruta de mesa, já está mais acostumado a lidar e trabalha com protetores solares, produtos à base de caulin, e tem uma série de outros produtos para evitar esses danos, né? Então, quem trabalha com fruta de mesa, é muito importante proteger, né? Então, um exemplo seriam esses protetores solares, a planta fica toda branca mesmo assim. Aqui, esse é um experimento do Fundecitrus, na verdade era para inibir a entrada de psilídeo, né? Por não estar verde a planta, eles têm alguns resultados com isso. E observou-se que essas plantas, fizeram algumas avaliações, o nosso grupo lá no Centro de Agricultura, também liderado pelo Dirceu e pelo Boareto, tem avaliado, em café também, diminuição da temperatura aqui no limbo foliar, aumento da eficiência fotossintética, das trocas gasosas. Então, é uma área que tem que ser olhada e existem vários produtos aí no mercado que ajudam a mitigar os riscos aí por causa das temperaturas elevadas. Vocês têm alguma coisa nesse sentido aí também no Espírito Santo, professor? Sim. No caso do café é muito complicado, né? Alegre, por exemplo, no caso do Instituto Federal, onde que eu trabalho, tenho as pesquisas, você tem temperaturas no mês de janeiro
que chega a 40 graus. Né? Então, a copa do café, você queima o pé de café mesmo, a parte de copa toda. A gente não tem pesquisa nessa área de proteção como vocês. Eu conheço de leitura e tal, mas lá a gente não tem pesquisa nessa área, não. Entendeu? O que tem sido feito aqui, sugerido sempre, é exatamente introdução. A Incapé tem pesquisado muito ali na região, Pacotuba, pertinho de Jerônimo Monteiro, plantio em sistemas agroflorestais, né? Ou Sim. Esse modelo de agricultura sintrópica, você introduzindo árvores exatamente para produzir esse sombreamento nesse horário mais quente, porque não tem como uma planta suportar a temperatura de 40 graus. Se você associar o que você falou, né, a falta de umidade no solo, aí você tem o caos. Né? Então, você tem muito chochamento de café. No caso dos citros, que é perto também, né, região de Jerônimo Monteiro, você tem redução de fruto e queda também. Né? Então, o problema é muito grave e essas soluções têm que ser buscadas. Essa parte de conservação do solo, o produtor aqui, por ser região de montanha, muito montanhosa a nossa região, né? Muito montanhosa, uma região igual a essa, dessa foto sua aqui no Espírito Santo, só no norte. No Espírito Santo, você tem locais aqui que tem, é desse jeito assim, olha, você fala assim, nem sabe como que o pessoal planta, né? Então, é muito difícil, às vezes, você lidar com certas práticas de cobertura, por exemplo. O produtor, alguns se negam a fazer porque você manejar o mato em local de topografia muito acidentado é muito difícil. Um trator facilita, né? Então, dificulta um pouquinho. Mas isso aí, quando é possível, você melhora imensamente a umidade do solo, matéria orgânica, tudo isso que você falou, né? Sim. Beleza. Jaime, dá uma paradinha aqui, se tem alguma pergunta? Não, Fernando. Pode seguir? Todo o meu roteiro de perguntas que eu tinha, vocês já estão respondendo conforme a gente está apresentando aqui o bate-papo. Está muito interessante. Sobre as boas práticas, né, de conservação do solo, que são medidas que a gente pode buscar, né, para minimizar, para que as plantas, né, sofram menos com os impactos, ou excesso ou falta de chuva, né? Era esse o tema que eu gostaria que vocês abordassem e já vem comentando. Tá certo. O problema que a gente... tá. Então, o que a gente tem trabalhado é esse manejo mesmo com palhada, evitar o uso de grade, de arados, para não expor o solo, né, para não ter perdas de água, não cortar raízes. Todo esse conceito aqui, imitando mesmo o plantio direto. É isso que a gente tem preconizado, e evitar a erosão do solo, né? Acho que isso entra bem dentro do manejo adequado de solo. O Jaime, aqui eu dou aula de uma disciplina da cafeicultura que chama manejo cultural 1 e manejo cultural 2. Dentro dela tem uma parte que chama manejo do mato. Na verdade, é metade da disciplina manejo cultural 2. E a gente faz basicamente isso aí, Fernando, porque eu até brinco com meus alunos lá, falo, gente, olha, antigamente, quando chegava a época de mexer com café, eu mesmo, já agrônomo, eu ia lá na revenda e comprava lá 50 enxadas. E achava assim, eu mesmo pedia, pelo amor de Deus, deixa o café limpo aqui, não deixa um fiapo aqui, deixa isso, né? Eu falo, gente, quanta besteira eu já fiz. Na época é o que você estudava, né? O que era preconizado na época, né, Fernando? Hoje em dia eu falo, gente, esquece de enxada para lavoura de café. Foice, roçadeira, né? Você tem modelos de roçadeira hoje muito barato, né? Que você pode roçar. O negócio é você fazer volume de mato para cobrir o solo. Exatamente. Você controla a erosão, produz matéria orgânica, né? Aumenta a microbiota do solo. Quer dizer, tantos pontos que são favorecidos, né? Que é indiscutível que você tem que fazer isso aí. Exatamente. Aproveito para comentar que a gente até já fez uma live sobre a roçadeira ecológica, que é justamente sobre esse tema que o senhor está comentando, professor. Aproveito para convidar os espectadores para entrar no canal da Solidariedade e buscar esse e outros materiais que estão lá disponíveis. Beleza.
na oportunidade, eu que falei junto com o produtor do Rio Grande do Sul, essa interação é bastante interessante e rica, né? Nós falamos, eu aqui em São Paulo, o pessoal do Rio Grande do Sul hoje, falando com o professor Maurício no Espírito Santo, essa troca de informação entre regiões é bastante importante, né? Um outro ponto que complica aqui em São Paulo, porque a gente tem muita fruta para a indústria, com essas mudanças, essas loucuras do clima, são múltiplas floradas. Isso já é comum em laranja-pera, que é uma variedade que tem várias floradas, mas com as mudanças climáticas, a gente tem percebido que outras variedades, como Valência, também têm dado múltiplas floradas. Então, imagina a complicação, né? E muitas vezes se colhe um fruto verde junto com o maduro, e isso impacta a qualidade do suco, né? Então, a gente tem dados aqui históricos, né? De 10 anos aqui até a década de 2008, de 2000 a 2008, com 233 caixas, se produzia, de 40,8 quilos, se produzia 1 tonelada de suco de laranja concentrado, congelado. Nessa última década aqui, foram necessárias 266 caixas. Você pode perceber que o tamanho do fruto diminuiu, e esse suco é concentrado a 66 graus Brix, né, que é o teor de açúcar, então a qualidade da fruta está inferior, o tamanho da fruta está inferior. Tudo isso impacta em qualidade industrial, que é um problema hoje que a indústria está muito atenta, né? Eu vou te interromper, Fernando, para mandar um abraço para o Ivan Streit, que foi seu companheiro na apresentação da live da Roçadeira Ecológica. Ele está aqui nos Isso. assistindo. Muito obrigado, Ivan, pela participação aqui com a gente. Exatamente, o Ivan está sempre com a gente. O Jaime já me perguntou, a gente teve uma queda muito grande de frutas nessa safra 2020 e 2021, que chegou em 21%, 22% do que se esperava produzir. Isso dá 74 milhões de caixa. O Fundecitrus, nesse levantamento que ele faz, né, da previsão de estimativa de safra, que é muito bem feita, ele levantou, né, as causas e tem algumas considerações. Teve 145 dias sem chuva, temperaturas acima de 40 graus, que o professor acabou de falar, isso é impossível, a gente não aguenta, imagina a planta, né? A florada de 2019 teve um veranico, temperaturas elevadas, então a queda natural aqui foi muito grande, 22 milhões de caixas, que dá mais de 6%, pragas aqui, ó, um desequilíbrio em mosca das frutas e bicho-furão. O greening, o HLB, com a questão do déficit hídrico, ela é uma doença que causa uma severidade grande nas plantas, principalmente no período de seca. Então, se a planta está irrigada, muitas vezes ela segura o fruto mesmo com a planta com HLB. Quando está com um período de déficit hídrico acentuado, ela descarrega para sobreviver. Então, ela solta os frutos. Então, teve uma derrubada grande aqui de frutos com HLB. Pinta preta e leprose, que eu já comentei, né? A pinta preta é uma doença fúngica, 10 milhões de caixas foram para o chão, a leprose 6 milhões. Rachadura de fruto está muito relacionado com falta, com veranico, e a fruta não tem água, né, para se desenvolver, e de repente tem uma chuva de 5, 6 milímetros, muito pequeno, o fruto tenta encher, mas não tem estrutura de casca, estoura, né, e causa essas rachaduras. E o cancro cítrico, um pouco menor, o cancro está mais relacionado com altas temperaturas e umidade. Então, ano seco não tem tanto problema com o cancro cítrico. Já finalizando aqui, Jaime, a gente volta no bate-papo que está muito bom. O que a gente precisa, o que o professor está falando, né, é pesquisa, é conhecimento. Isso é básico, né, para todas as áreas. A gente vê as vacinas aí, um exemplo muito clássico hoje, né, o quão rápido foi para se conseguir a vacina e o que nós estamos colhendo hoje com a questão do Covid, né? Então, é muito importante. O manejo da irrigação, acho que a gente está falando a mesma língua. O professor fala, uma das primeiras coisas que ele falou no início da live, a irrigação é importantíssima e otimizar o uso da água. Tem trabalhos hoje de irrigação deficitária, tem pesquisadores do IAC, a doutora Regina Pires trabalha com isso. Você consegue antecipar e uniformizar a florada, aumentar a eficiência do uso de nutrientes, de nitrogênio, reduzir a emissão de gases de efeito estufa, isso é muito importante, a questão da pegada de carbono, né? Planejamento dos pomares, usar porta-enxertos tolerantes à seca, quando possível, de porte menor,
a orientação do plantio, a questão do espaçamento, a gente sempre, a pesquisa tem algumas coisas que a gente acaba recomendando que hoje talvez a gente tenha que repensar. A gente sempre recomendou adensamento. Com a falta de água, a gente tem que dar uma repensada. Se nós tivermos porta-enxertos adaptados para serem adensados, de porte pequeno, tolerante à seca, é correto, mas se eles forem vigorosos e a gente for adensar, pode ser um tiro no pé, né? A orientação de plantio, a gente tem várias fazendas que recomendam plantio sentido norte-sul para ter insolação leste-oeste na planta e ter uma eficiência fotossintética melhor, né? E ferramentas aí que possam reduzir o estresse, protetores, nutrientes, otimizar a produção e a qualidade. Só finalizando, Jaime, está bem dentro do que a Solidariedade prega e está nos auxiliando lá na fazenda, que é a nossa certificação ambiental. Algumas matérias até que o Dirceu me passou, aqui, ó, o agro recorre à questão de boas práticas ambientais, sociais e de governança corporativa, né, que é o chamado ESG, para tentar minimizar seus impactos ambientais. E no caso da citricultura, uma notícia aqui de 29 de março, né, a citricultura terá um mapeamento de estoques de carbono e fauna silvestre, né? Então, a citricultura está muito antenada com essa questão da pegada do carbono, de resgate de carbono, estoque de carbono. Então, vai ter um mapeamento, o Fundecit está encabeçando isso junto com a Embrapa, em todo o cinturão citrícola. Então, tem que estar todo mundo, né, em sintonia com essas mudanças e exigências internacionais, né? Era isso que eu tinha, fica o nosso e-mail aqui, e vamos voltar para o bate-papo. Beleza. Estamos chegando à reta final. Maurício e Fernando, o que vocês deixariam de mensagens aos nossos produtores, espectadores, sobre o tema de hoje? Maurício primeiro, depois você, Fernando. O que vocês deixariam de dica, de orientação sobre tendências do clima, sobre boas práticas agrícolas? Primeiro eu agradeço, Jaime. É um prazer, Fernando, também participar com você e dizer que vocês, Jaime, já estão fazendo uma coisa que o pequeno produtor precisa, assistência técnica. Infelizmente, o pequeno produtor, ele é descapitalizado, coitado, trabalha tanto e, às vezes, não tem tempo de buscar essas informações. As tecnologias, elas estão chegando muito rapidamente. E o produtor, às vezes, não tem tempo, né? Eu fico vendo aqui produtor de café, por exemplo, tem gente com cultivar que está totalmente ultrapassado. Você já tem cultivar de café produzindo 100 sacas de café. E tem produtor com cultivar que a capacidade máxima de produção são 20 sacas, né? Então, você tem um custo de produção que praticamente é o mesmo e a produtividade sua vai ser muito menor. Então, é isso aí. O produtor, ele tem que estar sempre atento, buscar informação, buscar inovação, buscar tecnologia, visando duas coisas: redução de custo. A questão ambiental, ela deixou de ser besteira, como se dizia naquela época. Você lembra, Jaime? Quando você fazia o curso 2000 e pouco, né, o pessoal achava que era, para que isso? Não, hoje é uma exigência global, né? O mercado já exige para alguns fatores. Você vê no caso do café, por exemplo, o Japão já colocou até ano que vem, um ano, para o Brasil se adaptar ao glifosato. Se chegar a uma concentração X estipulada por ele, vai devolver o café. As questões ambientais também, a questão de certificação, né? O produtor deve buscar certificação para garantir o mercado, vai ser uma questão de sobrevivência, né? E por aí, eu acho que o que o Fernando mostrou aí, eu acabei não mostrando fotografia, está muito bem exposto o que o produtor precisa fazer, né? Maravilha. E você, Fernando, o que você deixaria de dicas para os nossos produtores, citricultores, telespectadores? Vou na mesma linha do professor, né? Adquirir conhecimento, né? A iniciativa da solidariedade, do Fruto Resiliente é essa, né? E o pequeno produtor é o que é mais carente. Então, levar esse conhecimento para esse pequeno produtor, que ele fique sabendo, né, dessas novidades. Hoje a gente tem tecnologia, tem porta-enxerto, tem irrigação, a gente tem técnicas de manejo de solo. A questão da certificação que o professor falou, às vezes o pequeno, ele assusta um pouco quando fala em certificação, ele acha que é algo punitivo,
algo que vai ter custo, algo que alguém vai lá e vai multá-lo. Então, isso tem que ser mudado e tem que ser só grupos, né, de produtores que trabalhando junto que vão conseguir chegar aí no objetivo comum, que é essa sustentabilidade, que é o caminho é esse. Aproveito para lembrar também que nos nossos materiais tem uma live que foi feita com a especialista em certificações Ana Lilian, então vocês podem também estar acompanhando. Bacana, bacana, bacana. Isso é muito importante. E falando de como o produtor conseguir essas informações, o Centro de Citricultura, que é a referência em pesquisa com citros, como o Jaime falou na nossa apresentação, tem uma série de eventos gratuitos para esses produtores, né? A gente tem a terceira Expo Limão e o 22º Dia do Limão Tahiti, que ocorrerá dia 19 de abril em Pindorama, São Paulo, que é a região maior produtora de limácea Tahiti. Nós temos a 47ª Expo Citrus e 43ª Semana da Citricultura, que ocorrerá de 6 a 9 de junho no Centro de Citricultura. O Jaime pode falar também, a gente vai ter estandes, a Solidariedade estará presente também nessa feira. E temos um curso de citricultura, de especialização, que também está vigente. Esse não é um evento gratuito, mas se alguém quiser se especializar em citricultura, tem o 27º curso de especialização em citricultura, está aberto as inscrições ainda para esse curso. Agradeço aí a oportunidade, Jaime, e se você puder falar um pouquinho dessa parceria que a gente tem da Semana da Citricultura, acho que é interessante. Fica um convite para os produtores irem nos conhecer. Obrigado, Fernando. Obrigado, professor. É isso aí, a gente vai estar junto ao Centro de Citricultura Silvio Moreira na Semana da Citricultura lá em Cordeirópolis. Aproveitamos para convidar vocês para estar conhecendo a feira. Nós da Solidariedade vamos estar com o stand do Fruto Resiliente lá, falando sobre o programa, falando sobre a certificação SAI, que a gente está aos poucos implementando lá no IAC. E também a gente vai estar presente aqui na AgriShow, em Ribeirão Preto. Infelizmente, o nosso tempo está acabando. Se você é um pequeno ou pequena produtora de laranja de até 100 hectares e quer participar do projeto Fruto Resiliente para receber assistência técnica gratuita ou quer entender melhor como funciona, mande uma mensagem para a gente por WhatsApp. Esse vídeo ficará disponível aqui no YouTube. Se você quiser rever ou enviar para alguém que você acha que possa se interessar, é só compartilhar. Na semana que vem, nós vamos divulgar mais vídeos com os principais momentos dessa live. Fique de olho na divulgação dos próximos eventos. Mais uma vez, eu gostaria de agradecer a essas duas feras, Maurício e Fernando, por terem aceitado participar desse evento, e a nossa equipe de comunicação, o Luiz Fernando Campos, Mariana Leite, que tornaram esse evento possível. Aos nossos analistas de campo, que convidaram e divulgaram esse evento, e também ao meu parceiro Guilherme Ortega, que é o coordenador geral do projeto, por todo o apoio de sempre. Muitíssimo obrigado, e a gente continua em contato, a gente continua no campo. Até a próxima. Obrigado. Um prazer. Obrigado. Tchau, tchau.